Quero continuar na série. É interessante para mim onde nos encontramos como igreja. Nas últimas semanas tenho falado com vocês sobre nossa cultura e por que estamos vendo as coisas que estamos vendo dentro de nossa cultura. De fato, na primeira semana, a semana do dia 4, tenho certeza de que todos vocês estavam aqui. Falamos sobre uma cultura de caos, falamos sobre o que está criando esse caos em nossa sociedade. E aqui está o que é tão interessante. Você pode ver, você pode voltar e encontrar as filosofias de que a Bíblia fala, não comprando mentiras, não comprando uma filosofia falsa, mas ainda assim você pode olhar para as filosofias que temos ensinado em nossa nação há bastante tempo, e você pode ver o caos que isso criou. Eu disse isso para abrir o serviço, mas para aqueles que chegaram atrasados, a Bíblia é muito clara em toda a Bíblia. A Bíblia nos ensina que quanto mais você se afasta dos princípios e padrões de Deus e de sua verdade, mais caos seguirá. E estamos vivendo globalmente, mas estamos vendo isso aqui em uma cultura de caos. Na semana passada conversei sobre como conquistar a cultura. E o que eu quero dizer é como você pessoalmente pode conquistar as mentiras filosóficas, a loucura atual. E é bem simples, a Bíblia ensina que o que nos falta é a verdade. Portanto, a maneira de conquistar a cultura é absorver a verdade, memorizá-la e aprendê-la de maneira eficaz. A Bíblia diz para meditar nela, para memorizá-la, para incorporá-la em sua vida. Então, quando você estiver enfrentando decisões e desafios, literalmente onde Deus gostaria que você fosse, o que Deus gostaria que você fizesse, e eu diria isso a vocês esta manhã, e é isso que me faz tão grato pela minha fé e pela minha confiança em Deus e em sua verdade, é que em momentos como o que estamos vivendo agora neste país, eu ainda tenho um motivo para louvar, eu tenho um motivo para ter esperança, tenho um motivo para realmente celebrar, confiar e aguardar o futuro com expectativa. Acreditar que Deus ainda está em seu trono, ainda está no controle e ainda está agindo no que vejo à minha frente, um dos grandes. Amém. Um dos maiores versículos da Bíblia que você vai memorizar é Romanos 828. Eu não vou entrar nisso, pois vou pregar. Quero permanecer onde estou. Tudo bem? Esta manhã, se você tiver uma Bíblia, vá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Quero permanecer no tema da cultura e falar sobre desafiar a cultura. Pense no que fizemos. Falamos sobre uma cultura de caos e mostramos as filosofias que podem ser adotadas e que já existem há algum tempo. Ouça, os EUA não criaram essas filosofias. Cada vez mais nossa cultura adere às filosofias erradas, mas elas existem desde o Antigo Testamento, desde o início. E assim, a realidade é que essas filosofias sempre trouxeram destruição. Então falamos sobre esse caos, falamos sobre conquistá-lo com a verdade. Mas a Bíblia nos chama, ouça, a Bíblia nos chama para mais do que apenas saber o que está criando isso e como proteger e guardar isso em nossas próprias vidas. A Bíblia nos chama para desafiar a cultura. Quero falar com vocês esta manhã sobre desafiar a cultura. Não preciso convencer ninguém. Vamos lá. Eu não preciso convencer ninguém. Estamos vivendo dias loucos. Amém sobre isso. Não há necessidade de se preocupar com isso. Falar sobre isso. Estamos vivendo dias loucos. Eu sei que pode ser intimidador. Quero dizer a todos, especialmente a alguns de vocês que possam estar abalados pelo que vemos, quero falar com vocês. Se você é um seguidor de Cristo, ouça isto. A Bíblia nos ensinaria que Deus te colocou na terra de propósito para um propósito. Você precisa anotar isso. Deus realmente te colocou na terra de propósito e Ele te colocou na terra com um propósito. Agora, a maioria das pessoas entende isso. Todos nós entendemos isso. Ei, estou aqui por um propósito. E podemos ligar esse propósito a muitas coisas diferentes. Podemos conectar esse propósito de enriquecer, ficar confortáveis, adquirir tudo possível, trabalhar, focar no patrimônio e construir a vida para algo que possamos admirar. O único problema com isso é o seguinte: a vida acaba. Deus colocou você na terra de propósito para um propósito, mas então você tem que dizer isso. Bem, espere um minuto agora. Se Deus me colocou na terra para um propósito, qual é esse propósito? Por que Deus me colocou aqui? Bem, obrigado por perguntar. Você me preparou perfeitamente para o que falaremos esta manhã. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, agora falando sobre você, se você está aqui hoje, você é seguidor de Cristo. Veja o que diz. Portanto, se alguém que é você está em Cristo, em outras palavras, você confiou no que Cristo fez quando tomou a ira, a penalidade, o castigo pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que Deus nunca nos julgasse, porque nossos pecados já foram julgados. Eles foram julgados em Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram.
Eis que coisas novas surgiram. Quero dizer, estou dizendo, Deus abriu meus olhos. O Espírito de Deus começou a trabalhar dentro de mim e começou a falar e guiar. Deus, a palavra de Deus, foi disponibilizada para mim. A família de Deus foi disponibilizada para mim. Eu vi mudanças na minha vida por causa do que Deus me trouxe no versículo 18. Agora, todas essas coisas são de Deus. Tudo isso. Ouça, tudo o que Cristo fez foi de Deus. Ouça novamente. Toda a mudança, os recursos, tudo o que recebemos, recebemos de Deus. Note o que diz. Quem nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. O pecado nos separou. Cristo nos reconciliou ao tomar sobre si a ira, a penalidade, o castigo por nossos pecados. Agora tudo é de Deus. Ele é quem fez isso, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Olhe o que diz a seguir. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. E então Ele quer que você entenda isso. Tipo, não perca isso na Bíblia. Tipo, este é um texto tão pessoal porque Ele diz, ei, Ele nos deu o ministério da reconciliação. E quando você vê essa palavra ali, o que Ele está dizendo é, me deixe ajudá-lo a entender isso. Vou explicar o que quero dizer com esta afirmação. Então Ele está se levantando e dizendo, vou trazer clareza a essa afirmação que fiz, que Deus estava em Cristo. Ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando você vê Cristo naquela cruz e pergunta qual é o propósito disso, Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele tomou a ira, a penalidade, o castigo por cada pecado. Pessoal, temos as melhores notícias do planeta Terra. Sim, dizer ao mundo, você é pecador e também Cristo pagou pelos seus pecados. Não há condenação para aqueles que colocaram sua confiança em Cristo. Que mensagem gloriosa das boas novas. Chris Dixon é um pecador? Sua esposa disse, sim, estou convencida. Certo? Então, tipo, sim, mas Cristo me reconciliou. É o que ele está dizendo. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não contando suas transgressões, seus pecados contra eles, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então Ele nos dá a explicação real, como a ilustração. Ele apresenta uma ilustração, Ele diz, somos embaixadores. Se você não tem isso marcado na sua Bíblia, toque 2 vezes rapidamente. Se for no seu iPhone, iPad, circule. Se você tem sua Bíblia, portanto nós, seguidores de Cristo, ouçam isso, todos em Cristo. Ele diz, portanto, se você está em Cristo, você é uma nova criação. Então, quando ele chega aqui e diz, somos embaixadores, está dizendo que todos em Cristo são embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo. Olhe para isso. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo através de nós. Então, como o mundo ouve essa mensagem? Como o mundo é mudado por essa mensagem? Bem, como se Deus estivesse fazendo seu apelo através de você. Como o apelo de Deus está chegando. Pense nisso por 1 minuto. Se somos o vaso pelo qual Deus faz seu apelo a este mundo caótico, se somos o vaso pelo qual Deus torna conhecido o caminho para sair do caos e entrar no conforto do Deus Todo-Poderoso, Ele diz, somos o vaso que Deus usa. Reflita, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nós. Nós imploramos a você, adote essa atitude, deixe isso tocar o coração dos seguidores de Cristo. Nós imploramos a vocês, pessoal, é como um apelo apaixonado, este apelo apaixonado que literalmente, cara, estou te dizendo, isso importa tanto para mim, é tão real, é tão prevalente, é tão evidente, é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele diz, amigo, eu te imploraria para vir a Cristo, reconciliar-se com Deus. Quero aproveitar nesta manhã, e isso é muito intencional, o que eu percebo é que você pode encontrar muitas pessoas que reclamam de sua cultura, mas muito poucas que se envolvem com ela. Você encontrará muitas pessoas que reclamarão de sua cultura, mas muito poucas que se envolverão com ela. Preciso que vocês entendam isso. Ouçam-me. O que você permite, o que você aceita e o que você deseja, é isso que cria a cultura em que você vive. Você cria a cultura. Sua atitude, seu amor, suas respostas, o que você permite, isso é a cultura. Veja o que ele diz, a resposta para a cultura. Qual é a resposta para a cultura? Resposta para os que não estão em Cristo, resposta para os que não vivem pela verdade, resposta para os cegados por esta filosofia. Ele diz que a resposta é embaixadores. E ele diz, somos embaixadores em Jesus Cristo. Agora, isso levanta uma questão. O que é um embaixador? Coloque na tela, tire uma foto. Pegue esta definição. Entendeu a definição? Esta é a sua missão. O que é um embaixador? Um embaixador é um representante enviado em uma missão para construir relacionamentos e comunicar uma mensagem. A Bíblia diz que devemos falar a verdade com amor. O relacionamento importa tanto quanto a mensagem. Como eu te trato, como falo com você, como me envolvo quando discordo de você, porque não é apenas uma mensagem, é um relacionamento e mensagem.
Pense sobre isso, porque Deus amou tanto o relacionamento com o mundo. Eu te amo, eu quero um relacionamento com você, eu me importo com você. Essa é a mensagem da Escritura, que Deus realmente nos ama, que Ele realmente nos busca, que Ele realmente nos chama para fora do nosso pecado. Ele nunca o desculpa, mas Ele nos chama para fora dele. E é isso que somos. Se você é um seguidor de Cristo, a Bíblia diz que você é um embaixador de Cristo neste mundo. Ouça, pode estar disfarçado como mãe, certo? Você pode estar disfarçado como um pai, uma enfermeira, um político, um trabalhador do Walmart, um advogado, um corretor de imóveis, um vendedor. Você pode ser uma pessoa aposentada. Vamos lá agora. Mas você está disfarçado. Pensei que seria um sucesso no serviço das 0900. Pode confirmar? Mas você está disfarçado como um embaixador de Jesus Cristo. Você tem uma missão. Qualquer papel que você tenha uma tarefa. Sua tarefa é construir laços e comunicar. Eu diria para a maioria de nós que não somos chamados para o ministério em tempo integral. Ouçam com muita atenção. Quero que vocês ouçam isso. Deus está mais preocupado com o que você faz no trabalho em que está do que com o trabalho que você faz. Agora não falo de desempenho, digo que alguém diria, eu quero estar aqui, eu quero estar lá. Deus, digo, olhe onde você mora, o trabalho que você aceita. Use seus dons, suas habilidades, sua personalidade que Deus te deu e use-as. Você não quer que eu seja seu mecânico. Posso dizer a todos que posso seguir a carreira de mecânico. Tenho desejo de ser mecânico, mas garanto que não consertarei seu carro. Pioraria, não melhoraria. Então você usa seus dons, seus talentos, suas habilidades que Deus lhe deu, onde quer que você busque emprego e encontre alegria e todas essas coisas, mas a realidade é que o foco de Deus na sua vida é o que você está fazendo com onde você está. E alguém poderia dizer, por que isso importa tanto? Preciso que vocês entendam que vai ser uma mensagem diferente, porque isso é como nós, olhando para essa cultura, olhando para esse caos. Ok, quero ter uma palavra pessoal para a nossa igreja. Não se trata de escrever a melhor mensagem, dando-lhes 16 pontos que podem levar para casa e que nunca viram antes. Descobri que estamos procurando algo que não conhecemos, enquanto ignoramos o que já sabemos. Muitas vezes os cristãos estão procurando algo que não conhecem, enquanto ignoram o que já sabem. Bem, de acordo com o US and World Census Bureau, ouça isto. A população do ZOA e isso é o mais preciso que posso ser, de 341,8 milhões. A população mundial está em 8,1 bilhões. Da última vez que usei esses números, ela cresceu muito. Estima-se que 33% do mundo se considera seguidores de Cristo. Cerca de 33% dessa população afirma ser seguidor de Cristo. O termo Cristo é um guarda-chuva. Inclui todos os grupos protestantes. Então, qualquer pessoa que de modo mencione o nome de Jesus, de qualquer modo, eles a incluem nesse número. Então, nem todos. E a propósito, não pense que estou sendo ofensivo de mente fechada, fundamental ou fundamentalista. A Bíblia ensina que Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E assim, eu só quero dizer a todos que nem todos que se chamam cristãos são cristãos pelas definições bíblicas, mas só para efeito de números, ouça com atenção. Isso ainda significa que há 3 vezes mais pessoas no mundo que não estão seguindo Cristo do que aquelas que estão. Alcançar tantas pessoas com as boas novas é uma tarefa impressionante. Não pode negar isso em 2 Coríntios capítulo 5. E vou realmente mostrar muito mais antes de sairmos daqui, que ele está dizendo, você é a ferramenta pela qual vou me envolver com esta cultura caótica e louca. E só para tornar isso um pouco mais pessoal, porque acho que às vezes quando você vive meio que no sul, eu ainda digo que estamos meio que no sul do meio oeste. Posso ouvir um amém nisso? Alguém sente isso quando vive aqui, tipo, eu sou um garoto do sul profundo, vamos lá, certo? Então, é diferente aqui, mas por vezes quando você vive em uma cultura como a nossa, você diz que é o cinturão da Bíblia. É isso, somos a 32ª região menos frequentada por igrejas nos Estados Unidos. 32ª região, cidade, área menos visitada por igrejas. Quando você nos combina com Rogers e Fayetteville, nos Estados Unidos da América, cada assento vazio que você vê neste auditório agora representa cerca de 101 assentos vazios, representa cerca de 125 pessoas, bem aqui na nossa área, bem aqui onde vivemos, que não professam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, representa um assento vazio, representa cerca de 125 pessoas, bem aqui conosco. Não estou falando sobre a nossa região,
Estou falando de onde estamos. Bentonville aqui representa cerca desse número de pessoas. Eu calculei e ainda sabemos apenas pela vida. Ouça-me com atenção, nós apenas sabemos pela vida. É um exemplo usado que os embaixadores estão vendo em missões diplomáticas. De fato, os EUA têm atualmente 195 embaixadores ativos enviados. Eu pesquisei e isso flutua porque em algumas nações não temos um representante enviado. Então agora temos 195 embaixadores que foram enviados dos EUA em missões diplomáticas para ajudar a avançar a causa dos EUA ao redor do mundo. E o que eu quero dizer a todos nesta manhã é que essa é uma ilustração usada nas Escrituras que diz: tem uma missão no momento em que coloca sua fé em Cristo e no que Cristo fez por você. O Deus lhe dá uma missão para a sua vida ser um embaixador. E de todas as missões no mundo, espero que você me ouça esta manhã. A missão mais importante de todas, cara, com tudo o que vemos acontecendo ao nosso redor e todas as decisões que estão sendo tomadas de todas as missões no mundo, a missão mais importante de todas é dizer às pessoas como conhecer Deus e resolver seu destino eterno. Porque me escute quando digo isso, eles só estarão na terra por 60, 70, 80, 90 anos. Às vezes é tão fácil olhar para esta vida e ver essa coisa enorme à sua frente e pensar tipo, cara, a vida e é difícil e é duro e é louco e às vezes é bom e é glorioso, mas é tão fácil se deixar consumir pelo aqui e agora. Mas a realidade é, ouçam-me, ninguém passa mais de 100 a 120 anos nesta terra e ainda assim a Bíblia nos diria e nos lembraria repetidamente, não há discussão sobre isso, estatísticas estão aí e isso não muda, um entra, um morre, vamos lá, certo? É um fato estatístico, ainda estaremos na eternidade para sempre. Só quero pintar um quadro de quão importante isso é para você. Se você for ao capítulo 28 de Mateus, e muitos de vocês conhecem o versículo, mas pense nisso, pense no contexto disso. Quando você chega a Mateus 28, Jesus acabou de cumprir seu propósito ao vir. Você está ao início do capítulo 28 de Mateus, leia mais tarde. Cumpriu seu propósito, passou pelos julgamentos, as acusações forjadas. Ele passou pela traição, ele passou pela surra, ele passou pela cruz excruciante, a morte, o sepultamento, a gloriosa ressurreição de que falamos o tempo todo. O pecado foi derrotado, a morte foi conquistada, a salvação do mundo foi disponibilizada através de Jesus Cristo. É sobre isso que estamos lendo aqui em 2 Coríntios capítulo 5. E agora, quando você chega a Mateus 28, lá está Jesus com cerca de tantas pessoas na frente dele, quanto estou vendo esta manhã. Talvez possamos ter algumas a mais. Jesus está se preparando para voltar ao céu. Ele tem vários centenas de seguidores reunidos e ele diz suas palavras finais. Ouça o que ele diz. Vou colocar na tela. E Jesus se aproximou e falou com eles, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra por causa do que ele acabou de realizar. Ele enfrentou a morte, enfrentou o pecado, enfrentou o julgamento de Deus. E ele diz: porque fiz isso, toda a autoridade me foi dada. Em Filipenses, versículo 19, ele diz: faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos batizar 5 no próximo serviço. Podemos louvar a Deus por isso por 1 minuto, por favor? Amém. Um dos que vai dar testemunho esta manhã é um ateu. E ele nos contou a história de como Deus tomou conta de sua vida, atraiu-o, revelou-se e ele teve fé em Cristo. Tem o outro que será batizado esta manhã e ele dá um testemunho, suas próprias palavras, diz: cara, minha vida era horrível da maneira como eu estava vivendo. E ele se sentou na varanda num domingo e ouviu as boas novas de Jesus Cristo e disse: eu não quero isso, eu quero a vida que Cristo oferece. Ele dará testemunho de confiar em Cristo. Diz aqui no versículo 20, ensinando-os a observar tudo ordenado. Estou convosco até o fim dos tempos. Eu entendo. Ouça, vamos ser honestos. Se você está visitando, volte no próximo domingo. Eu vou pregar uma mensagem melhor para você. Eu quero falar com você por 1 minuto esta manhã, ajudá-lo a entender isso. Eu percebo que nem sempre nos sentimos confiantes em falar sobre Deus com outras pessoas. Às vezes estou em aviões ou em situações e sinto o Senhor dizendo: você precisa falar com essa pessoa, você precisa compartilhar com essa pessoa, ou alguém me convida e diz: você pode compartilhar com essa pessoa. Sempre há esse fator intimidador. Essa é a razão porque apenas 2% dos cristãos que professam realmente compartilham sua fé. 98% dos cristãos estão vivendo em desobediência ao padrão claro da palavra de Deus. 98% dos seguidores de Cristo. Tenho que dizer, estou nervoso, cara, quando entro num avião e alguém pergunta: o que você faz? Penso, lá vamos nós, certo? Sempre digo, trabalho para a maior organização mundial. Não há ninguém que tenha organização maior, mais impactante. Ninguém está realizando o que estamos realizando. Realizamos hoje e sempre. Aí está, certo?
E então eu compartilho com eles que sou pastor de uma igreja e sempre tento me afastar disso e começo a falar sobre as boas novas de Jesus Cristo. E Deus nos diz bem aqui, ouçam-me com atenção. Por que Mateus 28 importa tanto? Pois Deus diz que você está autorizado. Ele diz, você está autorizado. Estou chamando você como um presidente ou rei, dando autoridade para falar por mim. Estou te dando autoridade para me deixar, para ir a outro lugar. Estou te dando autoridade adicionalmente para falar em meu nome. Represente-me. Quando você se torna um representante, peço que me represente, peço que fale por mim. É a grande comissão, é a comissão de nos unir a Deus para cumprir sua vontade. A grande comissão não foi dada aos pastores nem aos missionários. Quero que entendam isso. Os pastores são responsáveis pela grande comissão? Sim. Os missionários são responsáveis pela grande comissão? Sim. Mas Deus deu a grande comissão a cada seguidor de Cristo. Então, a grande comissão sobre a vida de Chris Dixon não é porque ele é um pastor, não é porque ele é o pastor da primeira igreja de Bentonville. O chamado especial sobre a minha vida é por causa do relacionamento que Deus me trouxe com ele. E eu quero parar um pouco. E pessoal, que tipo de pastor? O quê? Quero dizer, que tipo de igrejas estamos produzindo se não falamos sobre esse tipo de coisa? Ouça-me com atenção, por favor. Um dia Deus vai perguntar, você cumpriu a missão que eu lhe dei? Eu te amo o suficiente para te trazer aqui. E eu sei que ninguém quer ouvir mensagens sobre compartilhar sua fé, mas eu te amo o suficiente para dizer que vai chegar um dia em que Deus vai perguntar, você cumpriu a missão que eu te dei? Você levou essa mensagem gloriosa que aplaudiria quando o pastor fez seu pequeno discurso rápido, tipo, veja o que Deus fez por nós, mas você a transmitiu? Tipo, você compartilhou com alguém? Ele disse, tenho total autoridade, autorizo você para falar por mim. Você é um embaixador, sabemos disso, mas quero garantir que entendemos. Por exemplo, onde um embaixador serve, porque ele está usando uma ilustração, quando ele escreveu isso nas escrituras, Deus estava preparando isso para nós. Onde servem? Onde um embaixador vive, não vivem em seu país de origem, vivem em um país estrangeiro, é literalmente onde eles vivem. Por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos no Japão, ele não vive aqui, ele vive no Japão. Os embaixadores não vivem em seu país de origem, eles vivem no país de outra pessoa. Mostrarei nas escrituras, Filipenses capítulo 3. Você vai querer isso? Todos prestem atenção, eu preciso que todos vejam. Esta é a igreja da América, eu só quero que vocês vejam isso. Ele diz, irmãos, sigam o meu exemplo e observem aqueles que andam de acordo com o padrão que vocês têm em nós. Ele está apenas dizendo, pessoal, como estou seguindo Cristo e buscando a vida, pensem nisso, pensem em quão massiva é essa afirmação. Ele está tão confiante, sua vida está indo na direção certa que diz, por que você não segue o meu exemplo? Agora reflita, é isso que ele está dizendo ali. Irmãos, sigam o meu exemplo, observem aqueles que andam de acordo com o padrão que vocês têm em nós. Pois muitos andam dos quais muitas vezes vos falei, e agora vos digo até chorando, homem, rezo para que estejam captando as palavras, as palavras importam. E quero dizer, você vê isso na passagem que estamos estudando, você vê isso aqui. Eu te digo isso até chorando, que há inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição. Não perca isso. Ele diz, pessoal, as pessoas que não têm essa mensagem, amém. Vamos lá. Acho que às vezes fazemos tudo o que podemos para tirar o peso das escrituras de nós. Quando o propósito do peso das escrituras sobre você não é para te impedir, mas para te ajudar a se motivar para as coisas certas, ele sente isso, ele diz, estou chorando por esta declaração. Isso não é como uma declaração de julgamento passageira. Estou chorando por dizê-la, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu apetite e cuja glória está na sua vergonha. Você poderia interpretar que eles têm orgulho do que fazem. É assim que você poderia interpretar isso aí. Então ele diz, cara, estou chorando por isso. Quem fixa suas mentes nas coisas terrenas? Ouça, eles pensam no aqui e agora. Eles não estão pensando na eternidade na igreja. Quero nos desafiar. Quero dizer, devemos focar na eternidade, nosso objetivo final. Não podemos deixar isso de lado. Converti-me a Cristo em 1994 e Deus mudou minha vida. Levei quase todos os meus amigos a Cristo, exceto um, e estive envolvido na conversão deles. Dediquei minha vida a viajar, a pregar, a ensinar, a dizer às pessoas que o que Cristo fez na minha vida, Cristo pode fazer por você. Preciso dizer algo, pessoal. Nunca encontrei 1 centímetro de passividade. Sempre foi motivadíssimo, porque acho que é isso que Deus faz em nosso coração quando Ele nos muda radicalmente. E assim não fique muito confortável neste mundo. Note o que ele diz, pois nossa cidadania está no céu. É nisso que focamos.
É onde vivemos, por isso também esperamos ansiosos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos em um país estrangeiro, não é o lugar da nossa vida, não é o lugar da nossa eternidade, não é o lugar onde estaremos para sempre. Não somos daqui, somos cidadãos de um reino maior, somos cidadãos de um lugar maior, mas estamos fazendo tudo o que podemos para tornar o maior número possível de cidadãos globalmente para onde sua cidadania precisa estar, no céu. Dedicamos nossas vidas. Ele está dizendo, não se acomode neste mundo, não se deixe enganar pelo mito de que tudo o que existe é aqui e agora. Pessoal, ouçam-me atentamente. Eu prometo a você, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que é melhor ir a um funeral do que a uma festa. Todo mundo disse o quê? Vamos lá, sou o único que diz isso? Quero dizer, a Bíblia diz que é melhor ir a um funeral. E aqui está o que ela diz, porque os vivos levam isso a sério. Leve isso em consideração, isso os lembra, isso não é tudo. Então seu papel, digo com amor, precisa ser dito à nossa igreja. Seu papel não é tornar sua vida o mais confortável possível. Esse não é o objetivo, esse não é o chamado bíblico. Deus não está lá em cima dizendo para ter a casa mais bonita, os melhores carros e roupas e ficar o mais confortável possível. Venha para cá, agarre-se ao máximo que puder para aproveitar nos seus últimos anos. Isso não é o ensinamento das Escrituras. Não é o seu papel. Seu papel é representar Cristo, cumprir sua missão, representar seu reino, seus propósitos, suas causas em um território estrangeiro. Nosso lar definitivo é o céu. Você está em missão temporária. Eu, de coração, acreditei que estaria silencioso ao chegar a esta parte da mensagem. Mas a Bíblia clama para alguns de vocês que talvez estejam desviados, para alguns de vocês que nunca confiaram em Cristo, para alguns de vocês que ouçam, são realmente boas pessoas. Vocês poderiam ganhar o prêmio de cidadania. Quero dizer, vocês são tão bons assim, mas você está em missão, você está vivendo um propósito, você vive em uma causa. Porque não estamos no mundo dos vivos, estamos no mundo dos que estão morrendo. Estamos no mundo dos moribundos para o mundo dos vivos. É isso que a Bíblia ensina. Se estamos na terra dos vivos, então vamos viver daqui, vamos acumular, vamos guardar o máximo, vamos fazer o máximo. É sobre aqui e agora. Mas se eu perceber que estou na terra dos moribundos e estou indo para a terra dos vivos, cara, isso vai mudar nossa perspectiva, vai mudar nosso investimento, vai mudar nossos motivos, vai mudar nossos corações. Sabe, eu frequentemente brinco e às vezes recebo críticas das mulheres. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, amém, mas em ocasiões especiais, alguns compram 12 hastes de morte para sua esposa. Alguém pode confirmar? Ouçam, compre flores para ela, entenderam? Amém? Certo? Mas para muitos de vocês é isso que fazem. Tipo, vocês compram dúzias de hastes de morte, é bonito, mas é morte, pessoal, certo? Quero dizer bonito, floresceu, tem cor, é maravilhoso, mas tudo o que você precisa é de um pouco de tempo. E o tempo lhe mostrará que você está assistindo à morte em movimento. É por isso que a Bíblia diz no Salmo capítulo 90, ouça isto, ensina-nos a contar os nossos dias. Ouça isto e aplique-os à sabedoria. Ensina-nos a contar nossos dias e usá-los sabiamente. Mulheres vivem até 80,1 anos. Eles incluíram esse ponto 1, não nos deram ponto. Homens, saibam disso, mas elas têm 80,1. Algumas pesquisas disseram 80,2. Para as mulheres, a lista média dos homens é 73. Estamos fazendo algo errado. Eles não só nos superam, mas por uma boa margem. Agora, se você quer saber sua expectativa de vida e não pode garanti-la, use a lei das médias. Subtraia a sua idade da média. Alguns já superaram isso. Podemos celebrar quem já conseguiu. Certo, amém, certo. Você tem mais tempo na terra para a missão, então haja. Tudo bem? Isso é tudo que estou dizendo. Mas se você pegar a distância entre 73 e sua idade, se você pegar a distância entre 80 e sua idade e multiplicar por 365 para mim, sabe o que descobri esta semana? Se o Senhor me permitir viver até a média, são 8.395 dias. E isso se eu conseguir chegar à lei das médias. Mas então surge a pergunta, e a Bíblia fala tanto. Isso é o que eu amo na palavra de Deus. A palavra de Deus não apenas chama a sua vida para Deus, mas também direciona a sua vida depois que você vem a Ele. E então, o que você faz com seus dias? Bem, ele nos diz em 2 Coríntios 5,18. Veja o que diz. Agora, todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sua missão é passar para os outros boas novas sobre o amor de Deus que alguém lhe deu. Mas Deus não espera que você ouçam todos. Deus não espera que você cumpra a sua missão sozinho. Ele nos deu a igreja, Ele nos deu líderes e professores na igreja, trabalhando juntos para cumprir a mesma missão.
Uma das minhas histórias favoritas que eventualmente vou pregar aqui é Lucas capítulo 5. Vou resumir brevemente para ilustrar o que ele está falando em uma pequena lição, Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26. E é basicamente a história desses homens que têm um paralítico e eles querem levá-lo até Jesus. Quero dizer, eles têm certeza que Jesus pode mudar a vida deste homem e tentam levá-lo, mas a multidão era grande. Jesus estava dentro de uma casa que eles não conseguiam chegar até ele. A Bíblia diz que esses homens subiram no telhado da casa de outra pessoa. Todos ouviram o que acabei de dizer. Suba no telhado da casa de outra pessoa. Eles tiram as telhas e com cuidado descem um homem. Tão grande era a fé deles de que Jesus poderia fazer a diferença na vida dele, que literalmente fizeram tudo o que fosse necessário. E eles colocaram esse homem na frente de Jesus, bem no meio, todo mundo. Ouçam o que a Bíblia diz, espero que vocês ouçam. A Bíblia diz que Jesus ficou tão impressionado com a fé deles que curou este homem e as pessoas ficaram maravilhadas. É uma ótima história, mostra algumas coisas, vou colocá-las na tela para você, quero que veja isso. Isso meio que ilustra o que você e eu devemos ser. Isso ilustra o coração da igreja, o coração da nossa missão, o que importa. Em primeiro lugar, veja o princípio do amor em ação. O que você vê em Lucas 5 é o princípio do amor em ação, um tema recorrente na Bíblia, demonstrado aqui. Esses amigos realmente se importaram tanto com o homem que fizeram um plano e agiram de acordo com ele. Este homem paralítico precisava de ajuda para levá-lo a Jesus. Ele era o único caminho para ele chegar lá, pois não podia sozinho. E eles se importaram. Ouça a palavra, porque as palavras importam. Eles agiram, eles tomaram uma ação simples. Sabemos em Mateus 22, vou colocar na tela para você. Sabemos em Mateus 22 que Jesus disse que devemos amar a Deus. Veja, pense, Jesus é perguntado qual é o maior mandamento? Ele não para em um. Isso é uma declaração enorme. Jesus poderia ter dito, ame a Deus com tudo, porque eu amo a Deus, mas estou apenas desconfortável em agir em relação a Ele. Eu realmente amo Deus. Só me sinto muito desconfortável em tomar ações em relação ao Deus que amo. Mas Jesus diz, não, ame a Deus. E se você realmente ama a Deus, sabe o que vai fazer? Você vai amar o seu próximo. Mas esse é o desafio que Ele nos dá. E as pessoas perguntam, tipo, o que te motiva? Cara, digo, quando viajo e falo com pastores, eles sempre me dizem para encorajar, motivar, inspirar, e eu estou de acordo com isso. Vocês conhecem meus dons espirituais, exortação, então eu amo inspirar, eu amo motivar. Mas, meu amigo, se você não for motivado pelo seu amor por Deus, que desenvolve seu amor pelos outros, você sempre vai lutar. Motivação, cara. Alguém diz, pastor, por quê? Por que isso importa tanto? Porque um dos valores da nossa igreja é que faremos o necessário para alcançar pessoas perdidas, para alcançar pessoas que estão longe de Deus, para envolvê-las e dar-lhes as boas novas. É um princípio fundamental das Escrituras. E se você ama a Deus, você ama outras pessoas. E Cristo me compele, quero dizer, a Bíblia ensina isso. Todos ouçam. Como se me preocupasse se não houvesse algum tipo de compulsão em mim. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Como se me preocupasse se eu não tivesse um grande amor para ver as pessoas virem à fé em Cristo, se eu não tivesse algo que me motivasse à ação, me diria que há uma desconexão em algum lugar e eu preciso buscar mais intensamente amar a Deus, porque Deus produz um amor pelos outros. Eu diria a vocês esta manhã, ouçam-me, pensem nisso por um minuto. Vamos apenas deixar que as perguntas falem conosco por um minuto. Como você estaria disposto a atravessar um telhado por um amigo? Você estaria disposto a passar pelo julgamento, desafio, pensamento, processamento, ação e trabalho necessários para subir em um telhado, remover todas essas telhas, com medo de como o dono da casa poderia reagir e o que poderia acontecer? Quero dizer, você estaria tão motivado que tomaria essa ação? Por favor, não saia esta semana e corte o telhado de alguém e me culpe. Mas eu quero que você pense em algo por um minuto. Não é verdadeiramente necessário uma convicção central de que Jesus Cristo pode impactar uma vida. Para tomar uma ação como essa, é necessário ter uma convicção central. Tipo, uma convicção central de que eu realmente acredito que Jesus pode mudar uma cultura. Eu realmente acredito que Jesus pode mudar uma vida. Tipo, eu realmente acredito que Jesus pode fazer a diferença que precisa ser feita. Essa é a convicção central. Por que você faria o que eles fizeram? Há uma convicção central de que Jesus pode impactar uma vida. E eu acho que hoje gastamos tempo reclamando das vidas alheias, ao invés de ver que a única maneira de viverem para Jesus é se o conhecerem
E posso dar-lhe 2 citações que me tocaram esta semana. Essas citações devem ser compartilhadas em nossa cultura e igreja hoje. Então, compartilhá-los com você porque me tocaram. O primeiro é este, de Charles Spurgeon. Diz, uma alma para Cristo é melhor, veja, do que 1000 apenas moralizadas e ainda dormindo em seu pecado. Não chamamos pessoas para um padrão de vida, chamamos para um Salvador vivo. Não chamamos pessoas para um padrão de vida, chamamos para um Salvador vivo. Vou dizer mais uma vez, preciso de mais comodidades. Não chamamos as pessoas para um padrão de vida, chamamos as pessoas para um Salvador vivo. O que mudou minha vida não foi frequentar a igreja, apenas frequentar a igreja. Eu frequentava até que vinha Cristo, fui forçado. Não sei se meus pais estarão neste ou no próximo serviço. Acho que no próximo, mas me forçaram a isso. Quero dizer a todos que estou grato agora, mas não era antes. A idade às vezes adiciona um pouco de sabedoria, mas a realidade é, qual é a diferença? Eu fui à igreja toda a minha vida, eu ouvi as boas novas. Fui a igrejas que pregavam as boas novas de Jesus Cristo. O que fez a diferença? Pré-94 para pós-94, deixe-me dizer, eu não encontrei um padrão de vida. Eu encontrei um Salvador vivo que começou a liderar, guiar, dirigir, falar, atrair, compelir e trabalhar no meu coração e na minha vida. Eu adoro este próximo. Olhe para isso. Ganhar uma alma é mais glorioso que ser coroado na arena. Controvérsia teológica. Que palavra ótima. Ganhar uma alma é mais glorioso. Eu apoio saber o que você acredita sobre teologia. Sou um cara de doutrina, concordamos nisso. Apoio fortemente saber suas crenças teológicas. Ensinamos o que deve acreditar teologicamente, mas eu preferiria encontrar alguém que não conhece Jesus e contar como sua vida pode ser transformada do que tomar café e debater teologia, porque Deus vai nos corrigir quando chegarmos a Ele. Eu adoro o que Ele diz ali. Motivar é alcançar. Amamos a Deus e isso nos chama a amar as pessoas. Prontos? Vamos lá. O princípio da fé. Demora. Não desacelero mais. Estou brincando. Aqui vamos nós. Eu não quero que vocês percam a resposta de Jesus. Na história em Lucas, capítulo 5, versículo 20, diz, vendo a fé deles, ouçam-me como seu pastor. Eu quero que o céu olhe para Bentonville e veja a nossa fé de que Deus pode mudar vidas. Ele pode fazer a diferença. Ele pode encher todos os assentos deste auditório. Podemos impactar nossa cidade com a gloriosa mensagem de Jesus Cristo. Deus veja. Deus está atento, Ele viu a fé deles. Vamos precisar de mais do que aplausos. Estou dizendo que vamos chegar lá. Deus se especializa em fazer o impossível. Então não desista das pessoas importantes. Elas não tinham fé no que Deus pode fazer. Existe o princípio da cooperação. Eu não quero que você perca isso. Olhe para isso. Deus atribuiu a cada um de nós uma tarefa na evangelização. Então você não precisa fazer tudo sozinho. Faça a sua parte e Deus o recompensará. Grande versículo na Bíblia. Muitas pessoas perdem este. Coríntios 3, 6, 9. Havia um movimento acontecendo onde as pessoas diziam, eu cheguei à fé através de Paulo, eu cheguei à fé através de Apolo. Fui ensinado por essa pessoa. Fui ensinado. Eu acredito como outros. Pessoal, por que ir a um homem quando você pode ir à fonte? Quero dizer, sou grato pelos homens que Deus chama para ensinar e liderar. Eu sou um deles. Está isso aí. Sou grato. Deus dá isso à igreja. Se chamo vocês para mim, chamo para fracasso e erro. Chamamos vocês para Jesus, é para Ele que chamamos vocês. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus causava o crescimento. Assim, nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Tudo vivemos batizando 5 no próximo ano. Temos estado em um batismo contínuo. Cara, o coração do seu pastor está explodindo de alegria. Estamos batizando toda semana. Estamos vendo pessoas virem à fé em Cristo toda semana. Devemos celebrar, louvar e agradecer a Deus por isso. É o que Ele faz. Diz agora, aquele que planta e aquele que rega são um, mas cada um receberá sua recompensa pelo seu trabalho, pois somos cooperadores de Deus. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus. Jason Cox, um bom amigo, veio à fé. Ele foi um dos meus melhores amigos. Dediquei-me a trabalhar com Jason Cox. Eu oro para que ele perceba isso. Trabalhei muito com Jason. Jogava golfe com ele, 18 buracos. Não estou brincando. Sinto pelo Jason porque estava martelando ele com Jesus, todos os buracos. Sabe? Deus é minha testemunha. Eu tinha acabado de me converter a Cristo. Eu era um novo cristão e tinha essa grande Bíblia King James. E fomos ver Michael Jordan jogar contra os Hawks.
Durante o caminho para Atlanta, cerca de 1h30 de carro, eu tinha minha Bíblia King James no colo, folheando e contando sobre Jesus e como sua vida poderia ser transformada. E, cara, testemunhei muito. E Jason nunca decidia, nunca esqueço. Uma noite eu tinha amigos tipo, perguntando se conhecia alguém para compartilhar ou testemunhar. Eu disse, ei, vejam o meu bom amigo Jason Cox. E eu disse, realmente trabalhei nele. Eles foram até a casa dele, saíram, me ligaram e disseram, você não vai acreditar nisso. Jason veio a ter fé em Cristo. Eu disse, está brincando comigo? O que vocês disseram? Eu nunca vou esquecer isso. O cara no telefone disse, talvez disse melancia. E ele veio para Jesus. Ele estava pronto. Eu não cheguei a vê-lo encontrar a fé em Cristo. Eu coloquei uma base. Fazemos isso com amor e respeito. Nós colocamos uma base. Eu diria a vocês que talvez seus filhos estejam longe de Deus. Você encontrou fé em Cristo, mas sua mãe não, seu pai também não. Sinta o peso disso. Perseverança, Lucas 5,19. Amigos pensam sobre isso. Eles poderiam ter se desanimado. Tentamos passar pelas portas e chegar lá. Quantas pensam nisso em Lucas 5? Quantas teriam recuado e dito, não podemos entrar? É muito difícil, é muito duro. Quantas igrejas fazem isso? Deus as leva a um momento, a um lugar, então você não vai para outro nível. E elas apenas dizem, bem, você sabe, é meio difícil. Mas esses caras mostram determinação, eles disseram o que for preciso, estamos tão convictos de que Jesus pode mudá-lo. O que for preciso, cara, nós vamos fazer isso, cara. Eu diria a todo seguidor de Cristo, seja há 1 ano, 20 anos, ou o que quer que seja, nunca desista, nunca se desanime, orando, pedindo, convidando, trabalhando para alcançar essa pessoa para Jesus, porque ajudar as pessoas a chegarem ao céu, ouçam, é a maior causa na terra e é o maior ato de serviço. Estão ouvindo? Porque esta é a parte cultural, é o maior ato de serviço que podemos fazer pela humanidade. É o maior ato de serviço que podemos fazer pela humanidade. Eu amo o que Spurgeon disse, olhe para isso. Usar muito do que ele disse para mostrar o coração que ele tinha, e é o coração do seu pastor. Se tivéssemos que pregar para milhares, ano após ano, e nunca resgatássemos mais do que uma alma, essa única alma seria uma recompensa completa por todo o nosso trabalho. Pois uma alma tem um valor incalculável. Charles Spurgeon entendeu isso antes da Mastercard. É inestimável. Agora pense na história de George Mueller. George Mueller conta uma história. George Mueller conquistou muitas pessoas para Cristo. Ele foi uma espécie de missionário, professor, pastor de muitos anos atrás. E ele ganhou muitas para Jesus. Mas seu melhor amigo nunca veio a ter fé em Cristo. Ele orou por ele e pediu a Deus para que ele viesse a Cristo. E implorou, Deus, salva-o. E ele nunca veio a ter fé em Cristo até o dia do funeral de George Mueller. E lá, enquanto ele estava naquele caixão, naquele serviço, seu melhor amigo veio a ter fé em Cristo. Você nunca sabe quando Deus age. Eu preciso fazer isso rapidamente. Mas o que preciso fazer? Se esta é a missão e você é cristão, o que preciso fazer? Aprenda a compartilhar as boas novas. Tem que aprender a compartilhar a sua história. Tem que aprender a ser eficaz, cara. Se a porta estiver fechada, tenho que ir. Eu preciso encontrar um jeito. Vou trabalhar. Ao estudar a Bíblia, aprenderá onde ela fala sobre crescer no conhecimento de Deus, crescer no entendimento dele, compreender seus caminhos. Filipenses 1,19 fala sobre isso. Efésios 4:15 e 16 fala sobre isso. 2 Pedro 318 fala sobre isso. 1 Timóteo 415, não tente pegá-los. Você pode voltar e assisti-los. Estou cobrindo isso. Hebreus 6:1 fala sobre isso. E você pode ir além disso. Mostrando alguns deles, uma das minhas citações favoritas, já compartilhei aqui, é de William Booth, fundador do Exército de Salvação. Veja, ele disse que se achasse que poderia ganhar mais uma alma para o Senhor andando de cabeça para baixo e tocando pandeiro com os dedos dos pés, ele aprenderia. Vamos, Mandy. Essa é a atitude na igreja de Jesus Cristo. É disso que precisamos. Esse é o nosso chamado. Ouça, pessoas fiéis compartilham sua fé. Pessoas fiéis compartilham sua fé. Mostramos como compartilhar a fé. Temos nossa jornada de vida. O livro 15, 5 vidas, está no site. Veja páginas 13 e 14. Delineamos a jornada de vida. As aulas constroem fundações para entender Deus e seu trabalho, para caminhar com Deus, aprender a Bíblia e orar. Inscrevemos você em uma aula para entender seus dons, seus talentos, e então a última aula apresenta passos específicos que você pode seguir para que sua vida se envolva na missão que Deus lhe chamou. Cara, não sabe como compartilhar sua fé? Leve isso. Há um livro de próximos passos à frente. Abrindo este livro de próximos passos, verá na página principal a ponte para a vida, compartilhar sua presença e caminho para Deus. Você pode buscar online os passos para a paz com Deus, memorizar isso e dizer às pessoas, aqui estão os passos para a paz com Deus.
Deus colocou pessoas específicas em sua vida por uma razão. Ouçam todos, ouçam-me com muita atenção, seu chefe, seus colegas de trabalho, sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, seus vizinhos, ouça-me com atenção. Você é o representante de Deus para eles. Se você não lhes falar sobre o amor de Deus e a oferta de salvação, não temos certeza de quem o fará. Deus colocou você em suas circunstâncias únicas para compartilhar as boas novas com seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos e todas essas coisas. Vou colocar na tela. Você pode tirar uma foto, colocarei na tela. Darei algumas maneiras de desenvolver um coração missionário. Aqui estão algumas formas de fazer. Você pode convidar seus vizinhos. Veja, temos pontos de ame seu vizinho em nossa igreja, onde você pode pegar as informações com doces como suborno. Alguém pode confirmar para que eles realmente peguem e olhem. E você pode percorrer todo o seu bairro enquanto sai para comer, faz todas essas coisas e deixa essas coisas para as pessoas. Você pode organizar uma festa de Mateus. Falamos sobre festas de Mateus para conhecer e convidar seus vizinhos. Lembre-se do papel de um embaixador, é relacionamento e mensagem. E então você começa a convidá-los. Para alguns de vocês, o ponto de partida pode ser convidar pessoas para a igreja, deixar um convite, falar com as pessoas e dizer: ei, este lugar está fazendo a diferença na minha vida, pode fazer a diferença na sua. Eu adoraria que você se juntasse a mim. Largue o celular e diga: ei, me ligue se aparecer. Adoraria conhecê-lo e sentar comigo. Quero dizer, só gentilezas. Alguns só precisam decorar Lucas 19:10, onde Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Diga: é minha missão, meu momento, buscar e salvar. Anote nomes para orar e pedir a Deus uma chance de falar com elas e depois se juntar a nós. Cara, estamos servindo a comunidade todo mês, servimos muitas escolas, servimos times de futebol. Nós temos, inacreditável. Eu nem tenho tempo para contar a vocês todas as coisas que estamos fazendo, onde estamos tentando engajar nossa cidade para compartilhar as boas novas importantes. Lanço um desafio. Em Colossenses 4, 5 e 6, a Bíblia diz: hajam com sabedoria com os de fora, aproveitem a oportunidade. Que a sua fala seja sempre com graça, como se estivesse temperada com sal, para que você saiba como deve responder a cada pessoa. Nosso pastor estudantil Gunner, meu filho, voou de volta para casa de Nashville há algumas semanas. Quando ele entrou no avião, havia uma senhora sentada ao lado dele, uma mãe. E eles começaram a conversar, e ele percebeu que ela não conhecia o Senhor. Ele começou a testemunhar, compartilhar e meio que contar a ela as boas novas de Jesus Cristo. Quero que você me ouça com muita atenção. Aqui está o que ela disse a ele. Ela disse: eu fui exposta à mensagem, eu entendo o que é, estou grata por funcionar na sua vida. Mas ela disse, mas eu preciso que você saiba, eu conheço tantos cristãos que professam Cristo, mas digo, a maneira como eles vivem, eles estão prejudicando sua causa. Isso foi dito ao seu pastor de estudantes há algumas semanas, enquanto ele estava chegando com uma senhora que mora no noroeste do Arkansas. E foi assim que ela se comunicou com ele. Precisamos de cristãos que vivam o que pregam. Ouvimos esse clichê o tempo todo. É simples. É disso que precisamos. Cristãos fiéis não apenas dizem no que acreditam, mas mostram no que acreditam. Muitos cristãos mostram suas histórias. Precisamos de mais cristãos que mostrem e contem. Todo mundo bem? Meu nome é Chris. Sou seu amigo. Estou feliz que você esteja aqui esta manhã. Mandy, precisamos entender isso. Deixe-me dar-lhe um desafio, algo que você possa levar para casa. Estão prontos para isso? A oração mais perigosa que você já fez. Está pronto? Prepare-se. A oração mais perigosa que você já fez. Use-me. Primeiro ministério estudantil. O primeiro grupo de pessoas diante do qual me levantei foi de 8 pessoas. 8 pessoas. A primeira vez que me levantei e compartilhei o que Deus fez na minha vida foi na frente de 8 pessoas. Sabe o que disse ao Senhor? Use-me. Minha próxima tarefa foi 17. Comecei no ministério de estúdio, 17. Meu pai costumava me dizer: Chris, se você nunca falar apaixonadamente na frente de 17, nunca falará apaixonadamente na frente de 1717. E sabe de uma coisa? O homem adorou cada minuto disso. Quero dizer, apenas contar às pessoas as notícias gloriosas, o que me frustra é quando as pessoas dizem que a igreja é sobre números o tempo todo. Ouçam-me. Um é o representante de um, e o um deve importar. Quero dizer, isso é tudo que se pode dizer. E se não tomarmos cuidado, deixamos que Satanás dirija a teologia em nosso pensamento. Bem, é muito difícil. Deus não deve estar nisso. Quando Deus chamou alguém para uma tarefa fácil na Bíblia: ei, Noé, nunca houve água, nunca houve chuva do céu. Construa um barco porque a água virá do céu e vamos inundar esta terra. Bem, isso não parece simples. Quero dizer, ouça, cadê o milagre? Deus constrói o barco e eu entro nele. Vamos lá agora. Posso ouvir um amém? Pense nisso por um minuto. Ei,
Abraão, quero que você deixe sua família e tudo conhecido e vá para um lugar. E o lugar para onde vou te enviar, eu te direi quando você chegar lá. Você fica irritado com a Siri e ela está te ajudando. Vamos lá, certo? Vocês estão bem. E Deus está dizendo, vá. Não vamos te dar detalhes, mas tem que ir. Quando Deus deu uma tarefa fácil na Bíblia, Jesus teve uma tarefa fácil, Paulo teve uma tarefa fácil. Paulo veio a Cristo e disse, vá aqui. Ele vai te mostrar o quanto você deve sofrer por minha causa. Quando é que recebemos uma tarefa fácil? Mas é essa coragem, é essa fé, é essa crença, é essa perseverança, é essa convicção central que nos impulsiona como seguidores de Cristo a dizer que vivemos em uma cultura de caos, mas podemos fazer a diferença. Eu amo o que Spurgeon disse, esta última frase. Existiu apenas um homem que não amava o Salvador. E se essa pessoa vivesse entre as selvas da Sibéria, e se fosse necessário que todos os milhões de crentes na face da terra viajassem até lá, implorassem para que ele viesse a Jesus antes que pudesse ser convertido. Olhe para isso. Valeria a pena todo o zelo, o trabalho e a despesa se tivéssemos que pregar para milhares ano após ano. Nunca resgatou mais do que uma alma. Essa única alma seria uma recompensa completa por todo o nosso trabalho. Pois uma alma tem um valor incalculável. Onde no mundo Spurgeon verdadeiramente aprendeu essa sabedoria? Porque Deus amou tanto o mundo que sacrificou seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça de maneira alguma, mas tenha a vida eterna. E Deus não enviou este filho para condenar o mundo, palavras ditas por Jesus a um homem que queria entender a eternidade. Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. De fato, essa é a nossa mensagem gloriosa e devemos compartilhá-la. Há algo mais para vocês. Desafio vocês a ficar cabeças baixas, olhos fechados. Se você está aqui e nunca confiou em Cristo, e ouça, pense nisso. Deus te amou tanto que hoje me colocou aqui para falar do amor e chamado de Deus. Deus te ama tanto que literalmente, você está pensando nisso? Ele chamou cada um de seus seguidores para ser um embaixador, para que você possa conhecê-lo e ouvir sobre ele. Cara, é assim que Deus te ama. Talvez agora você sinta Deus dizendo que precisa de perdão e confiar em mim. Coloque sua fé em mim e eu posso te ajudar a resolver isso. Esta é a vida e confiança que você precisa. Você precisa de mim. Paguei pelos seus pecados. Tomei a ira e penalidade para que você nunca precisasse vir a mim e me deixar guiar sua vida. E se você sentir que Deus está dizendo online no edifício, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora diga a Deus agora, não são palavras perfeitas. É você respondendo. Você sente Ele se aproximando. E você diria, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu pequei. Mas, Senhor, agora sei que Cristo verdadeiramente pagou completamente pelos meus pecados e quero colocar minha confiança nele. Quero confiar no teu perdão. Quero confiar na tua graça, Senhor, de todo o coração. Quero confiar naquela nova vida sobre a qual lemos esta manhã. Aquela nova vida que só você pode dar. Você diria a Deus esta manhã, Deus, obrigado por me ouvir. Isso é confiança, isso é fé. É você dizendo a Deus, Deus, estou precisando de perdão. Preciso de você na vida, confiando em você. Agradeço pela promessa que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Obrigado por me ouvir, obrigado pelo que fez por mim. E a partir de hoje você poderia começar a liderar e guiar minha vida em nome de Jesus. Amém. Agora, o que a Bíblia ensina de olhos fechados é que você nos avise. A Bíblia ensina isso claramente. Cara, se você fez isso e quis dizer isso, você entra na família de Deus com sua palavra e recursos. Avise-nos para que possamos ajudá-lo a ver a vida iluminada que Deus deseja para você. Se decidiu, olhe para mim ou online. Enviarei a informação em breve. Mas se você está no prédio, tomou essa decisão, pode olhar aqui. Vamos celebrar 5 pessoas em poucos minutos aqui no segundo serviço que vão dar testemunho de fazer o que você fez agora. Você tomou essa decisão, saiba que vamos encerrar e haverá pessoas. Todos venham aqui e ali. Desafio quando encerrarmos, ir até eles. Se estiver no chão, eles estarão aqui e ali. Agora, se você estiver na varanda, pode vir aqui, mas haverá pessoas na saída principal, na saída central, haverá pessoas com crachá. Vá até eles. Eles têm o mesmo recurso. Diga tudo o que precisa. É simples. Vá até um e diga, tomei a decisão. Eles fornecerão o recurso. É importante que você veja para onde sua vida pode ir. Sou grato que Deus me salvou em 1994 e pelo desenvolvimento desde então. Comece isso, desenvolva esse crescimento. A Bíblia chama isso de santificação. Comunique sua decisão. Vá e diga sua decisão. Eles vão fornecer esse recurso para você. Faça isso.
Se você estiver online, eles vão colocar na tela. Use seu celular para digitar o número que vê ali e nos enviar uma mensagem de texto com a palavra confiança. Só precisa digitar esse número. Pode fazer agora mesmo, leva a confiança. Funciona 24/7. Se não tiver celular, anote e pode fazer. E o que você fará é receber um link. Você envia, recebe um link. Clica no link, verá onde diz que tomou uma decisão. Clique nisso, nos fornece suas informações e eu enviarei esta semana. Agora, o que importa para mim, se você tomou essa decisão, é que eu lhe envie esses recursos. Então nos informe se você está no prédio e precisa ir bem na sua frente a um livro de ações seguintes. Você verá isso. Você pode pegar, leve-o com você. Oferece compreensões básicas sobre o que vem a seguir. Há um QR e um código de texto. Use QR ou código de texto. Informe-nos para eu enviar o recurso, mas nos avise. Certifique-se de nos informar para que possamos celebrar com você. Talvez você tenha dúvidas sobre a fé. Esta é uma mensagem. Talvez haja coisas que não foram respondidas ou abordadas. Você pode ir a eles e dizer, tenho perguntas. Perguntas de fé. Precisa de oração, cara. Talvez você esteja aqui e esteja vendo o caos no mundo. Há algum medo que te envolve. Talvez você tenha um ente querido. Talvez ao falar de perseverança, você pensou em alguém. Vá até eles e orem juntos por essa pessoa e outras. Talvez você só precise de alguém para orar com você sobre algumas dificuldades. Você enfrenta cirurgias, desafios, dificuldades. Por isso, disponibilizamos essas pessoas e começamos o convite sem pressa, porque nunca queremos estar apressados, queremos que Deus trabalhe nesse tempo. Então venha, informe-os. Talvez você esteja procurando uma igreja para se associar e pensou, o que você falou esta manhã? Esse é o tipo de igreja que quero. Você vai até eles, deixe-os saber. Eles cuidarão dos detalhes, mas como Deus falou, não se apresse. Mas ouça o que Deus tem para você. Vou orar por nós. Peço que olhem aqui. Se você tomou uma decisão por Cristo, nos avise. Tenho mais uma coisa que vamos fazer em apenas 1 minuto. Quero dizer algo. Deus nos deu. Ouça-me com atenção. Deus nos deu o trabalho mais importante do planeta, cara. Estou apenas te dizendo. Deus nos deu o trabalho mais importante do planeta, que é contar aos outros sobre a salvação através de Jesus Cristo. E quando Jesus disse em Mateus 28, vai e faça discípulos, ouça-me com muita atenção. Ele estava falando com você. Ele estava falando com você. Ele quer que você participe da igreja dele aos domingos. Entendemos. Posso te contar? O grupo mais evangelístico da nossa igreja na manhã de domingo, os mais evangelísticos no prédio, os trabalhadores infantis. Posso ouvir um amém? Tem todas as crianças lá atrás, cuidando delas, trocando as fraldas sujas dos seus filhos. Isso é uma causa séria para Cristo. Para que possamos nos estabelecer aqui sem interrupção e ouvir as gloriosas notícias de Jesus Cristo, que as pessoas venham à fé em Cristo porque servem, porque dão, porque se importam. É assim que eu quero viver, é assim que eu quero viver. Estou no mundo dos que morrem de alguma forma, estou indo para o mundo dos que vivem. Então quero realmente viver de tal maneira aqui, que louvarei a Deus por ter vivido assim quando chegar lá em cima. Eu desafio você, vou orar, veja a tela de alguém e saia. Amém. Pai, agradecemos por este tempo juntos. E Senhor, eu oro que Tu renoves meu próprio coração e um desejo profundo de ver o que fizeste em mim ser feito nos outros. Deus, Tu mudaste minha vida. Não há uma vida, Senhor. Não há vida lá fora que não precise do que eu recebi quando Te encontrei. Então ajude-nos a ser missionais. Ajuda-nos a ser conscientes e a fazer a diferença. Pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua verdade, com a Tua ajuda, que possamos fazer a diferença onde nos colocaste. Em nome de Jesus, amém.